pessoal. Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 2 de março de 2023, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. E pela primeira vez estamos recebendo o grande Dr. Adolfo Duarte. Cara, olha que convidado de peso. O cara é integrante dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Dr. Adolfo, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite. Ô, André, muito obrigado. A satisfação minha. É uma honra estar aqui com você, estar aqui com todos vocês que estão assistindo aí também no YouTube. Então, YouTube, Instagram e bola para frente. Então, e vai para o podcast também. E muito alegre. Ótimo. Coisa boa. Estou dizendo que esse cara é tecnológico, pessoal. É demais. A gente vai falar sobre o simples que funciona melhor. Muitas vezes burocratizam demais o simples, sem necessidade. E muitas vezes as pessoas podem ter resultados mais significativos fazendo o básico. E a gente vai falar sobre essa linha, tá? Sobre como o simples pode funcionar. Se você tiver alguma dúvida, alguma indagação, alguma pergunta, quiser colaborar, coloca aqui no Instagram, você que está ao vivo, ou aqui no YouTube também, que ao passar do tempo a gente vai trazendo aqui e enriquecendo o nosso conteúdo, tá? Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Para você que está no podcast, desfrute. Doutor Adolfo, para quem ainda não o conhece, boa parte do nosso público aqui é de praticantes de atividade física ou de profissionais que estão envolvidos no esporte. Para quem ainda não conhece o doutor Adolfo, quem é o doutor Adolfo? Onde mora? O que faz? Qual a sua especialidade? Conta aqui para gente. Vamos lá. Olha só, meu nome é Adolfo Duarte, eu sou médico. Me dedico à abordagem ortomolecular aqui há muitos anos, né? Moro em Salvador, atendo aqui, trabalho aqui. E fui introduzido a esse trabalho pela minha mãe, que é nutricionista. Então, eu já venho num trabalho, digamos, de integração, de integratividade desde o início, né? Desde lá nos primórdios da minha adolescência, quando eu comecei a trabalhar com ela. Dali para frente, faculdade de medicina, pós-graduações e muitos cursos de especialização nessa área, para poder cuidar da saúde. Essa coisa, né, André, que a gente fala muito, que a medicina clássica ela se ocupa em cuidar das doenças. Isso é muito importante, fundamental. Vocês nunca vão me ver, nem nunca me viram desfazer disso, tá? Mas, no caso, o trabalho da gente tem uma relação maior com cuidar da saúde. Então, assim, é isso que eu faço, tá? É a isso que eu me proponho e quem precisar de mim já sabe que me encontra no Instagram e vai estar me encontrando aí pelas lives com todo mundo, fazendo esse trabalho em consultório e esse trabalho também de educação continuada, né? É isso aí. O doutor Adolfo faz um trabalho incrível, tá? É até difícil acompanhar, porque, cara, eu acho que são 2 ou 3 lives todos os dias que ele faz. É uma agenda intensa, com bom humor e boa informação. Então, para você que está no podcast, ainda não conhece o doutor Adolfo, @Dr. Adolfo Duarte, é o Instagram, acompanhe agora, tá? Faz um trabalho incrível, é muito conteúdo que ele passa. E quem está aqui, boa tarde, turma que está chegando agora. Doutor Adolfo, vamos resumir algumas questões, tá? Para a gente dar esse pontapé no bate-papo. O mundo nunca teve tão gordo, tão doente e morrendo mais. Por mais que a medicina esteja bem avançada, né? Ela anda salvando vidas, estendendo a expectativa de vida, mas nem sempre dá para melhorar a qualidade de vida. Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. Transtornos comportamentais, doenças tumorais. Muito dessa questão da saúde está relacionada ao estilo de vida, à alimentação. Eu sei que o tema é um pouco amplo, mas no seu ponto de vista, do ponto de vista da alimentação, onde a gente está errando, doutor? Poxa, André, essa pergunta é fantástica. É tão fantástica quanto complexa. Porque, na verdade, onde estamos errando em muitas coisas, né? E estamos errando em muitas coisas, talvez por subestimarmos a importância de cada uma delas. O não entendimento factual, real e crítico do cerne das questões que envolvem a saúde, ele atrapalha a gente até na seleção do que a gente deve dar prioridade ou não. Então eu vejo que as próprias faculdades da área de saúde, elas são deficientes em entendimento sobre o funcionamento de fato do organismo, por exemplo. A gente vê coisas segmentadas, a gente vê pedaços, doenças também a gente vê em pedaços, a coisa não migra muito para o lado do entendimento do todo e isso atrapalha. Porque isso leva pessoas a equívocos como, por exemplo, olha, se eu comer errado não tem problema, é só eu malhar o dobro que eu compenso, né? Ou então, se eu não durmo durante a semana bastante, não tem problema, no fim de semana eu durmo o fim de semana inteiro e eu compenso. E, na verdade, tem uma coisa que eu gosto de falar que é o seguinte, que compensa é cheque, pessoal. Hoje em dia nem isso, não é que nem sei se ainda existe cheque, né?
O que compensava era cheque. Não existe nada que compense. Um erro seguido de um acerto vão ser dois fatos. Um erro e depois um acerto. Uma coisa não vai compensar a outra, tá? E isso, para mim, é a base do problema, que nos leva a errar em 6 grandes áreas, né? Eu tenho uma publicação, 2014, André, que era um livreto chamado As 6 Coisas que Você Tem que Fazer para Ter a Saúde Fenomenal. Esse livretinho, a gente está prestes agora a lançar uma segunda versão mais completa, mais bacana, né? Num projeto digital diferente, mas ela traz uma tônica que é a seguinte, que é para finalizar a resposta à sua pergunta. Tem 6 coisas que você tem que fazer. 6. Só 6 coisas que você tem que fazer para você poder sobreviver e para você viver minimamente bem. Você precisa comer, fazer cocô, beber água e fazer xixi, respirar e dormir. Essas 6 coisas são as únicas coisas que, se você não fizer, você não sobrevive. Perfeito? Porque a gente sempre fala, né, André, quando está falando disso, não, mas e o exercício físico que eu falo? É muito bom que você faça, mas se você não fizer, você vai sobreviver mesmo assim. Estou falando de coisas que são críticas ao ponto da não sobrevivência. São justamente os pontos onde a gente mais erra. Se você parar para olhar, especialmente as questões que sejam consideradas como involuntárias, que de fato são, mas poderiam receber mais atenção, como, por exemplo, a respiração e o sono, a gente não é ensinado, a gente não é educado, a gente não tem um entendimento real, né? Nós temos hoje, pelo menos no geral, no universo profissional de saúde, pessoas que pensam que um intestino saudável é quem faz cocô todo dia. Poxa, né? E eu acredito nisso. Então, como erramos nessas 6 coisas básicas, por haver um não entendimento mais profundo, mais integrado do funcionamento do organismo humano, a gente acaba descambando nesse cenário tenebroso que você descreveu. É isso aí. Cara, são tantos pontos que dá para a gente se aprofundar agora, mas eu quero trazer um outro ponto, tá? Tem uma aluna, doutor, de um programa meu, que ela está no processo de remissão de resistência insulínica. Ela estava com a glicose em jejum, era mais de 300, enfim, e a médica, a endócrino dela, administrando insulina e recomendando mais carboidratos para poder, enfim, compensar a insulina. E ela foi diminuindo, normalizando a glicose, o último exame dela deu 100, glicose em jejum 100, tá? Num processo maravilhoso. A médica disse que era hipoglicemia, pediu para ela acabar com esse negócio de comer pouco carboidrato, senão ia ter hipoglicemia para ela, enfim. Entenda, aí eu quero trazer esse contexto, isso é comum, né? Mas o quanto o médico, em linhas gerais, seria importante estudar também sobre alimentação. Não só para medicar, mas também para prevenir e reverter muitos quadros, porque acredito eu que seja a grande maioria dos profissionais da saúde não tem a menor intimidade sobre o papel da alimentação na saúde metabólica, né? Pô, André, você tocou num ponto extremamente sensível e importante. O quanto era necessário o médico estudar sobre alimentação? Apenas tudo. Apenas tudo. Você tem uma noção? Na minha faculdade de medicina, eu tive 2 horas de nutrição. Observe, 2 horas. Não são 2 aulas, não são 2 dias, não são 2 meses, 2 semanas. São 2 horas. Então, assim, o que eu conheço de nutrição é porque eu dei a sorte, Deus me iluminou nesse sentido, ser filho de uma grande nutricionista, grande estudiosa, que me colocou nesse caminho. Então, eu já entrei com o viés de entender que precisava agregar os conhecimentos dos profissionais de saúde em geral. Mas, de fato, esse conhecimento falta e encaixa com a resposta que eu te dei antes. Se a alimentação, se o que a gente tem que fazer para poder ter uma saúde fenomenal, o comer tinha que ser estudado pelo médico. Tinha que ser estudado aprofundadamente pelo médico. Mas temos um nutricionista. Temos também, que bom, ótimo, acho excelente, como já falei, trabalhamos integrados. Aqui na clínica, aqui em Salvador, nossa clínica é uma clínica de assistência integrada. Nós temos profissionais de saúde mais variados, trabalhando de fato em integração. Não é um balaio de gato, né? Não é um monte de gente trabalhando no mesmo espaço apenas. É um local onde realmente os profissionais se comunicam, os profissionais trocam figurinhas, respeitam cada um o espaço do outro, né? E assim a coisa anda. Então, assim, precisaria, André, apenas estudar totalmente. Precisaria haver pelo menos alguns semestres, né, na faculdade cuidando desse tema,
para que pudesse haver o entendimento do básico. Eu não estou falando para ter um conhecimento igual de um nutricionista, que já é muito mais aprofundado, muito maior. Mas pelo menos o fundamental tinha que ter. Tá? Então eu sinto falta disso. Tá? Eu sinto falta disso, inclusive, quando eu estou dando aula, porque eu noto, na verdade, uma coisa. Eu dou muitos cursos que são multiprofissionais, que pegam profissionais, né, das mais variadas áreas dentro da saúde. E eu noto que a fragmentação, para todos, é ruim. Na verdade, cada um fica com um pedacinho, que não sabe como cola com um pedacinho do outro, e a assistência fica totalmente comprometida. Porque, às vezes, o problema que um tem, a solução está na mão do outro, é uma coisa corriqueira para o outro. E isso não é visto porque isso não é trocado. Tanto que tenho a oportunidade, graças a Deus, de já há mais de 20 anos trabalhar assim, agregando o pessoal, e isso me trouxe muitos conhecimentos, muitos entendimentos, que eu só tive por causa desse processo de integração. Porque senão não os encontraria, entende? Perfeito. Aqui no Atletas Low Carb, a gente já estamos no 5º ano do programa, do podcast, das lives, enfim. E a gente já bateu um papo com, cara, muitos médicos das mais diversas especialidades. O doutor Adolfo agora um especialista em medicina ortomolecular. E todos, unânime, sente uma grande necessidade de estudar um mínimo básico do papel da alimentação na saúde metabólica. Todos. É lamentável a gente ver algumas condutas, muitas vezes. É claro que o médico não deseja mal para o paciente, mas eles apenas estão replicando o que aprendem, né? Que, do ponto de vista da alimentação, é quase nada, né, doutor, na faculdade. Quase nada, como eu falei. No meu caso, eu vi 2 horas. Imagine 6 anos de faculdade. Foram 2 horas. Né? Então, isso é muito complicado, porque isso é literalmente nada. Imagina. Isso é nada. Então, assim, eu sinto essa falta, sei que os colegas sentem, muitos já conversaram isso comigo, e a gente acaba sendo obrigado a procurar por fora. Então, por exemplo, uma das minhas pós-graduações foi em nutrição. Foram 20 meses estudando justamente dentro da nutrição com os nutricionistas, né? Para eu tentar compensar essa deficiência, né? Fora, obviamente, todo o ensinamento que, graças a Deus, minha mãe me passou, né? Eu trabalhei com ela durante muitos anos. Mas, de fato, esse conhecimento, eu ainda acredito, deveria ser protocolar, deveria fazer parte da grade fundamental. Não era para ser alguma coisa, André, que dependesse da gente estar tendo esse diálogo agora. Sim. Porque a maior aberração para mim é o fato da gente acabar chegando a esse tipo de conversa, porque é um absurdo tão grande que não era para existir. E quando a gente fala no simples, que funciona muito bem, no caso desse caso que eu trouxe, da colega, a aluna que está revertendo a resistência insulínica, o básico que ela está fazendo é apenas comendo mais comida de verdade. E está aumentando as chances de reverter o quadro e parar com a medicação. E aí, quando a gente fala em simples, doutor, vamos partir para o simples. O que seria, do seu ponto de vista, o conceito de comida de verdade? Comida de verdade. Eu tenho uma frasezinha que eu uso para isso, viu, André? Para mim, comida de verdade é o seguinte: se é possível comer cru, é comida de verdade. Certo? Não quer dizer que você tenha que comer cru. Mas se é possível comer cru, é comida de verdade. E se eu quiser ainda tornar isso mais específico e bem desenhado, tem que ser regional. Então, fundamentalmente, a gente usando esses 2 critérios, ou 3 critérios, como queira olhar, a gente definiria o que é comida de verdade. Que vai encaixar perfeitamente com o trabalho que vocês fazem, André. Porque é isso. Se você parar para olhar, a hora que a gente faz escolhas, a preferência, por exemplo, pelo alimento de origem animal, já cai nisso. O alimento de origem animal, fundamentalmente, tu poderia consumir cru se fosse necessário, se assim quisesse, e muita gente faz isso voluntariamente, né? Sim. Mas, então, é comida, né? É porque, como eu falo sempre, imagine que nós 2 fôssemos homens lá do tempo pré-histórico, estivéssemos diante de um campo de trigo.
Quais são os alimentos que tem para nós, André, no campo de trigo? Cobra, lagarto, pássaro, inseto, né? Talvez roedores, mas nada daquele campo de trigo é alimento para nós. Na verdade, considerando a composição desses tipos vegetais, na sua forma crua, principalmente, eu talvez só conseguisse uma vez sobreviver depois. Então, assim, eu uso esse conceito, André. Eu propago esse conceito. Eu sempre falo, pessoal, tá na dúvida se aquela comida é boa para você? Pensa se seria possível comer cru. Se seria possível comer cru, aquilo, pelo menos mal, não vai lhe fazer. É próprio para o seu consumo enquanto espécie. Né? Aí é a hora que radicaliza um pouco o discurso, né? Porque é uma coisa que é para quem queira fazer. Se precisar de qualquer grau de processamento para ser comido, em tese, não é alimento para nós. Eu uso esse conceito assim. O que você acha? Perfeito. Para mim aqui no YouTube cortou um pouco o áudio, mas eu entendi perfeitamente, tá? Eu concordo plenamente, eu nunca tinha sido provocado a ter uma perspectiva desse ângulo, mas maravilhoso, tá? Se comer cru, inclusive tem um movimento muito grande, né? Pelo menos do pessoal da carnívora, né? De comer algumas questões mais bem mal passadas ou cruas, e é plenamente possível. Existem várias evidências de povos caçadores-coletores, por exemplo, que quando caçam um animal, abatem, comem lá o fígado na hora, né? Quentinho, enfim, não existe nenhuma evidência que ofereça algum risco, né? E isso é bastante comum. E faz todo sentido, né? Porque quando você falou cru, doutor, eu já pensei, eita, a turma lá vai pensar só em vegetal. Não, carne sim, né? E a espécie humana, só depois de muito tempo que começaram a queimar a carne, a assar a carne, né? Não, na verdade, se você pensar, André, quando a gente fala dos vegetais, tem muitos que não dá para consumir cru. Especialmente os grãos, muitas raízes, tá? Muitas raízes, o pessoal às vezes não sabe, mas tem muitas raízes que não pode consumir. Então, assim, da realidade da época. Então, por exemplo, eu acho que hoje em dia, André, uma aberração, nós comemos, por exemplo, frutas fora de época e fora de região. Apenas por uma questão de paladar. Ou até dizer o seguinte, eu acho que não faz sentido porque isso é puramente hedonismo alimentar. Porque valor nutricional real ali você vai ter quase nenhum. E quem por acaso achar ruim o que eu estou falando ou duvidar, procura uma tabela de composição e olha. Ali nós temos os alimentos em uma condição, entre aspas, que seria ideal. Imagina aquilo ali que já é pouco, imagina fora do ideal. Mostrando tipos vegetais, uma variação para alguns micronutrientes de 1 para 25 entre a época certa da colheita e a época que não seria correta. Porque tem muitos fatores, pessoal, que determinam a qualidade dos gêneros vegetais ali no seu crescimento. Né? E a época do ano, a incidência do raio solar, o nível de umidade, até a pressão atmosférica, tudo isso interfere. Então, assim, é até presunçoso da nossa parte, né, Andrezão? Achar que só porque a gente consegue fazer um fruto ou um legume crescer grande e bonito, isso o torne ideal para consumo. Nós sabemos que não é assim. Né? Então, eu sempre defendo essa ideia. Tá? Aceito e entendo que é uma ideia difícil de seguir. Tá? Não é uma coisa que qualquer pessoa vai conseguir de primeiro, mas aí me traz para outra coisa que eu acho interessante, para todo mundo que segue a gente, André, esse trabalho que a gente executa de tentar orientar e ajudar em saúde, em alimentação, é entender que, pessoal, cada pessoa vai se comportar e se colocar diante desse processo de uma forma individual. Então você tem aquele paciente que ele consegue radicalizar de vez e já entrar no âmago do negócio. Você tem aquele outro que não, que ele vai aos poucos, num passo a passo, como se fossem etapas, até conseguir entrar de fato, né, no comportamento que seria o ideal. Então, assim, você que está me assistindo aí agora, eu e o André, você é qual tipo de paciente? Pronto, isso precisa ser definido para que possa ser estabelecida a estratégia para você. Né? Eu falo isso, Andrezão, porque tem outra coisa que me incomoda, que é o seguinte, e isso às vezes acontece até
digamos assim, dentro da nossa comunidade, vamos chamar assim, né? Que é a coisa do estabelecimento de, entre aspas, listas fixas ou manuais fixos. Isso é complicado, porque assim, eu gero um manual fixo, aquilo vai funcionar para, sei lá, 50% das pessoas, os outros 50% vão se sentir excluídos, não vão conseguir dar conta, e aquilo, na verdade, vai gerar frustração e vai gerar um afastamento daquele grupo de pessoas do que eu gostaria que elas se aproximassem, né? Então, eu acho muito importante a gente sempre lembrar, não existe, pessoal, cuidado com a saúde que não envolva personalidade. Não existe cuidado com a saúde que não seja personalizado, tá? As ideias gerais, elas servem para nortear as condutas. André fala disso, eu falo disso, Letícia fala disso, a turma da rebelião toda, nós lá nos Quatro Cavaleiros, a gente fala disso. Beleza. Norteia a conduta, mas a conduta precisa necessariamente ser individualizada. Senão o risco de dar errado é praticamente total. Doutor, eu concordo perfeitamente. E tem um tema que é bastante sensível, não um tema, mas uma perspectiva que é o termo dieta equilibrada. Ela é sedutora, mas o termo equilíbrio implica dizer que está tudo bem comer alimento e substância alimentícia de forma equilibrada. Não existe. Quando a gente olha hoje do ponto de vista da população infantil, há poucas décadas era raro encontrar um adulto com diabetes ou hipertensão se encontrava. Hoje, não é só comum, como crianças estão crescendo com gordura no fígado, com hipertensão, com diabetes, porque seguem uma dieta equilibrada, ou seja, come alimento e substância alimentícia. E quando a gente fala, do ponto de vista que o doutor falou, da individualidade, você vai ver o acervo de comida de verdade, vai ver como monta o seu, tá tudo bem, tá? Mas, cara, talvez essas substâncias empacotadas não sejam tão seguras assim, né, doutor? Talvez, André. Talvez. Cara, sabe aquela conversa de não comer o que as formigas não querem, não comer coisa que não mofa em 2, 3 dias, não comer o que não estraga. Às vezes a gente fala isso até brincando, mas, pessoal, é verdade. Né? A ideia de você manipular os alimentos mais duradouros é uma ideia boa, não é uma ideia ruim. Só que nós não tivemos um sucesso muito grande nisso até hoje, no sentido da preservação, principalmente da evitação de trazer problemas associados. Então, assim, quando o André fala das substâncias, né, André, que são adicionadas ali, digamos assim, são coisas que ou nos fazem mal ou nós não sabemos ainda. Volta e descobre que uma delas não seja talvez tão ruim, mas olha, é um tiro no escuro. E muitos desses tiros no escuro ao longo da história já trouxeram prejuízo a muitas pessoas, tá? E isso sempre em prol do quê? Em prol do ganho comercial. Galera, eu não sou de forma alguma anticapitalista, muito pelo contrário, tá? Eu acho que uma das maneiras que a gente tem de evoluir e crescer é justamente essa competição que o capitalismo, de uma forma sensata, traz. Mas o comércio, ao se tornar mais importante do que a vida das pessoas, eu diria uma coisa como meus sobrinhos falam, viu, André? Algo de errado não está certo. Então, convém a gente refletir. E tem muita cilada quando a gente fala da indústria, eu concordo plenamente. Cara, só olhar algumas substâncias no supermercado. Por exemplo, geleia, sem adição de açúcar. O leigo, cara, vai achar que aquilo é seguro, né? Como sabe que o açúcar talvez não seja tão seguro, evita o açúcar. Mas não necessariamente. Então, o jogo da indústria, do capitalismo, nesse sentido de encontrar formas de vender a qualquer custo, cara, cuidado com isso, né? As armadilhas. São muitas, né? São muitas. E engraçado, André, que elas em geral estão revestidas por estudos científicos. Né? Foi igual essa presepada de um com científico,
E isso complica o resultado todo da leitura, da interpretação e do uso dos dados, né? Então, por exemplo, de ontem para hoje, acertou e infarta as pessoas. Quando, na verdade, nada foi concluído, o trabalho que foi usado como exemplo, tudo que é lado da mídia, é uma grande porcaria nesse sentido, porque ele no máximo, levanta uma hipótese distante que precisa muito ainda ser investigada, mas já criou toda uma celeuma. Por quê? Eu estou desde ontem tentando entender qual é a causa da presepada. Quem é que está ganhando com essa confusão? Porque sempre o pessoal, sempre alguém está ganhando. Não. Tá? As confusões não acontecem de graça, nada é gratuito. As confusões não acontecem porque ninguém é bobo e inocente. Artistas não são incompetentes, muito pelo contrário. Tá? Existem outras camadas aí, né, hein, André? Outras ideias conspiratórias por trás de tudo isso. Né? É isso aí. Perfeito. Eu estava no dia 28 agora, foi aniversário da minha filha, a gente estava numa festa no restaurante, e duas pessoas próximas, que são uma graduanda de nutrição, chegou, olha, você viu esse estudo do eritritol, como é perigoso? Cara, o açúcar vem matando pessoas aí e você está com medo do eritritol, né? Então, o foco muitas vezes muda, fica tudo, enfim, causa um burburinho, muitas vezes sem necessidade, por informação camuflada, né? Ou mal interpretada, né, doutor? Mal interpretada, André. É igual aquelas ideias antigas, né? De falar que a carne vem a causar qualquer tipo de mal à saúde. Né? Aí você pega trabalhos feitos de forma má e porca, que não cobrem, por exemplo, todos os outros hábitos e comportamentos dos pacientes envolvidos. Ou então você pega trabalhos que interpretam produto carne, tipo quitute, tipo mortadela, como carne. Então, são falhas, mas é aí que eu fico, sabe, cara? Porque assim, quando eu era criança, eu ficava pensando, poxa, como é que esses caras não viram isso? Como eles são bobões? Depois, quando a gente fica mais velho, é isso, né, André? Na verdade, tem interesse para tudo que é lado, pessoal. Não tem jeito. Tem interesse para tudo que é lado, e o problema é que sempre os interesses são os mais nobres ou os mais interessantes para a coletividade, para vocês, por exemplo, enquanto pacientes. Então, é isso, cara. É distorção, é má interpretação. Eu até aceito, André, a ideia é que a má interpretação aconteça de forma mais inocente na ponta. Então, no profissional que está ali atendendo, às vezes ele interpreta mal porque ele não sabe, mas ele infelizmente acredita que entende, e aí acaba cometendo enganos, né? Ou se deixando seduzir por ideias que também são estanques e que também emburrecem, mas que ficam parecendo que ajudam, como as medicina baseada nisso ou naquilo, que também não é bem assim, tá? Tudo que tenta estancar o pensamento, pessoal, é sempre ruim. Tudo que pega o pensamento de vocês e coloca dentro de uma caixinha fechada, sempre vai ser ruim, tá? E isso, infelizmente, acontece demais na nossa área de trabalho. Né? Na área de saúde, isso acontece apenas dia sim e outro também. Né? E uma coisa é fato, quando você se aproxima do simples, do que é mais natural, você aumenta as chances de acerto. Eu acredito muito que adoçantes, se você não exagerar, não tem problema como estilo de vida, mas existe um cenário geral, né? Pessoas compulsivas, pessoas ansiosas que buscam doce, procuram um artifício mais seguro para poder aumentar o consumo do doce, muitas vezes fica consumindo adoçantes em excesso, e aí a gente entra no campo que o doutor Adolfo falou. Existem algumas substâncias que são seguras e outras que a gente ainda não sabe. Tá? Essas substâncias, a longo prazo, ouso dizer que a maioria a gente não sabe em humanos como se dá. Mas nas pessoas que têm algum transtorno comportamental, que buscam conforto no doce, que utiliza do artifício, por exemplo, de qualquer adoçante em excesso, está caminhando num terreno meio perigoso também, né, doutor? Meio não, bocado, né, André? Bocado perigoso. Você sabe o que eu acho engraçado? Porque quando você fala, que você sabe que eu concordo que eu também falei, que a gente não sabe. Quando a gente fala a gente não sabe, pessoal, é literal. A gente não sabe. O nosso entendimento real sobre o metabolismo humano, ele não deve dar 15% do total. Nós estamos engatinhando no entendimento real das coisas, sabe? Às vezes eu vejo 4 artigos
diferentes, falando sobre uma alça metabólica igual, e cada um me mostra fatores e cofatores diferentes um do outro, falando do mesmo ciclo metabólico. Aí eu fico, poxa, mas como é que esse aqui fala desse, esse aqui não fala, esse aqui fala... Por quê? Porque existem muitas coisas que a gente vê, que a gente não vê, mas sabe que está lá, e que a gente não vê e nem sabe se está lá. Você vê, é igual aquelas coisas em astronomia, que você descobre que tem um planeta porque deslocou a órbita do outro corpo celeste que você viu. Então é por uma inferência indireta, né? A gente trabalha no macro assim, pessoal, no micro também, tá? Então aí é literalmente assim embaixo como em cima. É a mesma coisa. Por quê? Porque quando a gente vai e muda a escala ou muda a dimensão, então nós estamos aí trabalhando em outra dimensão, né? A gente não vai enxergar com olhos que percebem fótons, a gente precisa ver de outra maneira, porque a gente desceu demais no tamanho. E nessa brincadeira de descer demais no tamanho, se eu não sei que a coisa está lá, dificilmente eu vou saber procurá-la. Então não é como se a gente chegasse, por exemplo, num campo, numa floresta. A gente está ali vendo as coisas acontecerem, catalogando o que a gente vê. Vou me ater só a essa escala. Estou ali catalogando o que eu vejo. Vou para o campo microscópico simples. Consigo, de novo, catalogar o que eu vejo. Mas se eu descer demais na escala, eu começo a não ver. Aí já é outra forma de interpretar as coisas. E é justamente aí que a gente escorrega um bocado. Por quê? Porque tem muita coisa que está ali e a gente não sabe que está. E não tem como você pesquisar sem saber que ela já está. Cara, isso é pirante, André. Isso é pirante. Porque em uma gota de água, você pode dizer para até bom, você sabe que tem essas, você sabe procurar essas. E as que estão lá e você não sabe procurar? Então, cara, é pepino, é complicado, sabe? Mas eu vou sair disso, senão eu vou começar a entrar por outros assuntos. E a ideia hoje é ser simples, então vamos lá. Não, perfeito, concordo plenamente. E muitas vezes eu até me surpreendo com tamanha arrogância de alguns profissionais que, cara, eles emitem uma opinião como se dominasse todo o nosso metabolismo, a alimentação, o impacto metabólico, e tem coisa que realmente a gente não sabe. Certo dia, eu não sei a sua opinião sobre isso, tá? Mas certo dia me perguntaram, a Coca-Cola Zero pode ir na cetogênica? Tira da cetose? Cara, tecnicamente, e é seguro? Tecnicamente não vai tirar da cetose, mas se é seguro ou se faz mal, não dá para afirmar. A gente não sabe. O que a gente sabe é que a alimentação, de um modo geral, da espécie humana há décadas está muito diferente, né? De 40 anos, de 30 anos. Eu me lembro, doutor, que quando eu era jovem e eu queria fazer um lanche, a minha avó falava, André, não come agora, senão você não almoça. André, não come, senão você não janta. Cara, fazia 2, 3 refeições normal. Hoje, além da alimentação estar muito diferente, bem equilibrada, também a frequência está muito errada. Então, tem coisa que realmente não dá para saber, né, doutor? Tudo. André, você falou de um tema, cara, que é um tema específico, que aqui eu tenho que falar muito sobre ele. Você falou sobre a Coca-Cola Zero. Porque, assim, você vê, parece até uma heresia a gente tocar nesse tema, e já vi muito colega vir me criticar. Só que aí eu pergunto, vem cá, você maneja seu paciente? Porque, entenda, tem gente, como falei, que você consegue tirar da noite para o dia, tem gente que você não consegue. Então, muitas vezes, entre o meu paciente tomar Coca-Cola normal, Coca-Cola Zero, pensando na limitação do açúcar, qual é a minha melhor opção? Zero, claro. Zero específico, né? Eu estou dizendo que ela é boa, faz bem para a saúde e tudo mais? Não. Eu estou dizendo que entre as duas opções, eu vou escrever isso para ele. Não. Eu estou dizendo o seguinte, se ele realmente ainda sente essa necessidade, vale mais a pena para mim que ele saiba reduzir o dano, que ele saiba se encaixar na proposta, inclusive, né? Porque a proposta envolve, sim, a restrição de açúcar, não envolve necessariamente a restrição de corante caramelo. Sim. Que é uma desgraça, mas que nesse caso não é o foco do trabalho. E considerando que isso seja temporário, porque é uma coisa bacana, quando a gente consegue fazer esses trabalhos em low carb e cetogênica bem feitos,
André sabe bem do que eu vou falar agora, e a Juju, que entrou aí agora também sabendo do que eu vou falar, o paciente tende a mudar de paladar, eles estão tanto interesse nas coisas, e isso começa a ir do campo de necessidade, vamos chamar assim, de fissura, né? E de interesse mesmo. Então facilita. Se eu primeiro eu cedo, né? Não, vamos fazer aqui uma negociação. Você vai ter que usar essa aqui porque não tem açúcar. Beleza, beleza. E a gente vai trabalhando aquilo. E daqui a alguns meses você percebe que ele já não está precisando nem daquela sem açúcar. Olha que legal. Deu certo? Né? Isso é bom. Então eu acredito muito nisso, André. Eu penso igual a você. Eu não gosto de coisas. Igual for assim também, não dá nem para a gente conversar direito, porque cada paciente não é um mundo, não. Cada paciente é um universo e não dá para ser de outra maneira. Doutor, uma curiosidade. Quando e como foi que você começou a caminhar nesse mundo de comida de verdade, low carb, cetogênica? Rapaz, essa história é bacana. André, eu estava na faculdade ainda. E minha mãe, nutricionista, né? Vez por outra eu via o pessoal falar sobre algum assunto. Falavam sobre a dieta do ponto Z e falavam na época muito sobre a dieta de South Beach. Aí o que aconteceu? Caiu na minha mão o livro da dieta de South Beach. Naquela época eu tinha muito mais tempo de ler do que hoje, né? Então eu era um devorador de literatura. E eu me lembro, cara, que eu peguei aquela primeira publicação da dieta de South Beach para ler. André, eu recomendo para qualquer um que queira entrar nesse tema que pegue os primeiros capítulos daquele livrinho e leia. Os primeiros capítulos dão a base, mais ou menos, da fisiologia, mais ou menos, né, de como é que a proposta acontece. E, cara, aquilo me seduziu de primeira. Ali eu tinha, sei lá, eu tinha 22 anos, algo assim. Aquilo me seduziu de primeira. Eu olhei assim e fiz, cara, isso faz muito sentido. E comecei a conversar com minha mãe sobre o assunto. Obviamente, tomei logo um esporro, né? Para deixar de ser maluco, para não ficar inventando essas maluquices. E daí, então, mas eu, como sempre fui ousado, continuei estudando e aí caí com o livrinho da Nova Dieta Revolucionária do Dr. Atkins. O segundo, que ele escreveu já com vaselina, né? Não foi o primeiro, não. Mas mesmo assim, também trazia muita informação interessante nos primeiros capítulos, porque, pessoal, fora do Brasil, muita literatura ocorre de uma forma meio mista. Uma forma que é um pouco mais técnico, mas é escrito para o leigo. Né? Eu vejo isso acontecer muito mais fora do Brasil do que dentro, infelizmente, porque nós temos figuras que poderiam fazer materiais fantásticos nesse sentido. E esses materiais, eles costumam ter que trazer uma base muito boa para dar entendimento da ideia. E como a base está escrita para um leigo entender, eu ali nos primeiros anos da faculdade de medicina conseguia entender. Então ali me seduziu, André. E quando eu comecei a trabalhar no programa Saúde da Família. Eu já atendia no consultório, mas não tinha quase paciente nenhum, né? Então tinha que comprar o feijão na época, né? Hoje não é mais, mas tinha que comprar. Então eu comecei a fazer o quê? Comecei a usar a ideia da qualificação de carboidratos nos meus pacientes. E aí foi interessante, eu comecei a ter um problema, que meu posto de saúde estava enchendo, porque estava vindo gente das outras áreas para poder ser atendido lá, para fazer o trabalho de emagrecimento. E daí a coisa só fez crescer, porque é interessante que até 2010, 2011, era tudo muito quixotesco, tá? Muito quixotesco. Porque o nosso grau de comunicação não era nem de longe, nem próximo do que a gente tem hoje. Em 2010 a gente tinha como fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Estamos no YouTube aqui, estamos no Instagram aqui, tudo sendo gravado simultaneamente, depois vai estar disponível. Não existia isso dessa forma. Então, a gente se sentia meio sozinho. Foi quando o Ícaro Alcântara, um amigo meu, médico de Brasília, me convidou para participar de um congresso online. Uma coisa que acontecia muito, hoje acontece menos, né? E esse congresso online do INVS, Instituto Nacional Vida Saudável. E foi a primeira vez que eu fiz uma palestra sobre dieta paleolítica. Cara, aquilo deu certo, foi tão bacana.
e eu formatei a coisa de uma forma que, pronto, dali para frente eu não tirei mais a mão disso. Da ideia de qualificação da alimentação através da qualificação e restrição de carboidratos. Eu gosto de falar assim, André, pelo seguinte, toda vez que o pessoal dá um nominho, é low carb, é paleo, é cetogênica, isso limita o pensamento. Pessoal, todas essas dietas, elas estão dentro do mesmo grupo, tá? Todas elas estão se propondo aqui a controlar volume e qualidade de carboidratos, em muito para reduzir índice e, às vezes, carga glicêmica, para ter um controle da relação insulínico-glicêmica ou insulina-leptina e todos os outros hormônios peptídicos ali ao redor e os outros cofatores. Então, tudo isso aí, pessoal, fala das mesmas coisas. Então, eu vim de uma época, André, que não tinha esses nominhos. Né? A gente simplesmente entendia que precisava começar com aquele treco. Né? E uma pessoa, cara, que me ajudou muito a dar segurança a essas ideias foi uma nutricionista chamada Neide. A Neide é de Brasília também. Uma grande amiga do pessoal lá que trabalha, fez muitos cursos também lá na FAPES em São Paulo, do pessoal do ortomolecular, que foi a primeira pessoa, André, que chegou para mim, isso tem muitos anos, viu, cara? E fez assim, Dolfo, o problema é insulina, Adolfo. O problema é insulina, sabe? E, cara, a gente sabe hoje que um dos focos principais é justamente o funcionamento da insulina. Ela já estava nisso só há muito tempo atrás. Então foi essa mais ou menos foi a minha trajetória, né? Foi uma trajetória que envolveu algumas descobertas, alguma teimosia, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com isso, André, já no consultório, eu tive um problema, que foi o seguinte: não tinha nenhum nutricionista que quisesse trabalhar comigo nesse assunto. Cara, ninguém. Era mais fácil eu ser apedrejado, sabe? E aí o que aconteceu? Eu fui obrigado a desenvolver um método onde eu conseguisse levar o meu paciente à alimentação adequada sem depender de qualquer colega estar comigo. Acabei fazendo a mesma coisa que o pessoal fez lá, o Barry Sears, o próprio Markham, o próprio Atkins e tal, para a nossa realidade aqui. Tenho esse sistema até hoje. Só que hoje eu tenho a sorte, a felicidade de ter um monte de nutricionistas fantásticos, fazendo trabalhos lindos dentro desse assunto, né? E que hoje podem me ajudar a proporcionar esse benefício aí à saúde das pessoas. Só assistindo a gente aqui tem a Juju e tem a Aline, né? Deve ter mais gente que não deu para ver todo mundo, pessoal. Quem está com duas telas aqui, mas se eu não falei o nome de alguém, por favor, não se sinta excluído. Maravilha, foi bom saber, faz tempo, né? É muito bom. E quando a gente fala em comida de verdade, né, doutor? Para quem segue uma abordagem tradicional, convencional, acaba criando um certo preconceito. Eu concordo quando a gente fala low carb, cetogênica, existe, quando tem um rótulo, existe preconceito. Quando a gente fala comida de verdade, nada mais é do que um estilo alimentar do que a espécie humana está mais adaptada do ponto de vista genético. Comida de verdade. Só que, doutor, cara, a pirâmide alimentar que norteiam as diretrizes nutricionais de hoje foi criada na década de 90 e chamam a low carb, paleo, cetogênica de dieta da moda. Isso não faz sentido. E aí eu quero trazer um outro ponto. Você falou da questão da resistência, a relação insulina-leptina, é onde me leva ao que eu ia te perguntar agora, sobre comer a cada 3 horas. Por que quem segue a abordagem nutricional da pirâmide alimentar de hoje, que foi criada na década de 90, precisa comer a cada 3 horas? Por que tanta fome, doutor? Porque se você fica numa montanha-russa de insulina e glicemia o dia inteiro, toda hora você vai sentir fome, né? Se você usa alimentos de digestibilidade rápida demais, também pelo esvaziamento de víscera, também vai sentir fome toda hora. Então, André, eu sei, parece uma ratoeira, né, cara? Parece que o negócio é feito de propósito para sacanear a gente, né? Então, assim, eu gostaria de voltar no tempo para pegar o Kellogg e torcer o pescoço dele, né? Porque foi um dos grandes responsáveis por tudo isso. Mas, fundamentalmente, é por isso. Então, assim, eu até entendo que lá no passado também, minha mãe uma vez chegou para mim e disse assim, filho, nós vamos agora dar a alimentação dos pacientes a cada 3 horas ou até a cada 2 horas, para que eles não sintam fome e não lembrem da dieta anterior que eles faziam, só para até fazer uma adaptação. Essa ideia lá no passado, André, dava essa conotação, e te digo, isso na prática era até útil.
quando usado dessa maneira. Só que aí algum sabidão teve a ideia de dizer que comer várias vezes ao dia acelerava o metabolismo. E ninguém parou para pensar numa coisa, André, e é por isso que eu me emputeço muito quando eu vejo o pessoal não estudar citologia, não estudar histologia, né? Não estudar biologia molecular. Pessoal, o processo digestivo é extremamente agressivo. É extremamente agressivo, é extremamente lesivo. Do ponto de vista microscópico, o processo digestivo para o trato digestório, ele é um trabalho muito exaustivo. Então, se é um trabalho exaustivo, se é um trabalho agressivo, né, lesivo, é nada mais lógico do que não fazer isso toda hora, né? Vamos pensar, André, você quer ganhar aí massa muscular, você vai fazer estímulos musculares com intervalos, às vezes, de dias, para poder estimular o crescimento do volume. Se você quer fazer um trabalho de volume, não dá para você treinar o mesmo músculo vários dias em sequência. Porque eu vou pensar que vai ser saudável para a minha mucosa intestinal, para a minha mucosa gástrica e tudo mais, ser demandada a cada 3 horas para dar combate. Né? Então, assim, o meu conhecimento nesse assunto, André, se restringe a isso. Tá? Eu tive essa vivência com minha mãe de uma questão metodológica, pura e simplesmente, que tinha um porquê e que fazia sentido para um tipo específico de situação. Mas do ponto de vista metabólico, aí agora respondendo também outra parte da sua pergunta, não tem nenhum sentido colocar o para tantas licença poética, porque eu não vou ter literatura para embasar agora, dizer que seja lesivo essa ideia de comer várias vezes ao longo do risco esse material para mostrar. Mas se eu sempre perguntasse se eu apostava R$10,30, eu apostava. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve isso, doutor? Como poderia aumentar a saciedade e acabar com essa fome constante para parar de comer a cada 3 horas? Aumentar o intervalo entre as refeições. Você sabe bem como é. Vamos ensinar para o pessoal, André. Olha só. A gordura é um tipo de alimento que não promove uma saciedade rapidamente, porém, quando ela promove longamente. As proteínas e carboidratos já promovem uma saciedade mais rápida. Só que os carboidratos têm alta digestibilidade, então vai durar pouco tempo esse processo, vai fazer pico de insulina, que vai fazer hipoglicemia e que vai te dar fome de novo. As proteínas não. Então é simples. Se a gente comer apenas comida de verdade, exclusivamente, com a prioridade nos alimentos de origem animal, a saciedade vai ser mantida, duradoura, né? Vai ir rápido pelo consumo proteico, e você vai estar, pessoal, esse é o ponto mais importante, não esqueçam o que eu vou falar agora, você vai estar nutrido, porque os alimentos de origem animal têm alta densidade nutricional. E quem quiser pode dar xerique, eu estou pouco me importando. Alimentos de origem vegetal têm baixa densidade nutricional. E mesmo aqueles vegetais que têm um pouco mais dessa ou daquela, que é verde, isso não quer dizer que seu organismo consiga aproveitar. Então é importante entender que nessa hora, talvez valha mais a pena usar um suplemento mesmo, né, se você quer ter o benefício de um fitoquímico específico, do que você usar o vegetal. Ah, mas na forma natural é melhor. Eu não duvido que você não vai conseguir aproveitar. Então é como eu pegar o melhor livro de bioquímica do mundo, André, para estudar, ele todo escrito em japonês, eu não sei ler japonês. É o melhor livro de bioquímica do mundo. Tá bom, mas eu não sei ler japonês. Não vai me adiantar. Então, eu aposto muito nisso, André. É o foco na alimentação de base animal, tá? E eu costumo falar para os meus pacientes uma coisa importante, porque eles sempre falam, doutor, proteína, né? Eu falo, não, gordura e proteína. Nessa ordem. Nessa ordem. Porque o nosso grande alimento energético, de fato, são as gorduras. Tá? Isso aí é uma questão de espécie, pessoal. Não é opinião de Adolfo, nem opinião de André. Tá? Querem reclamar com alguém?
Vocês pegam o WhatsApp de Deus e reclamam com ele. Porque eu não tenho culpa disso, não. Perfeito. Do ponto de vista da proteína, os alimentos que têm uma boa razão proteína e energia têm a maior densidade de nutrientes. Mas quando a gente olha do ponto de vista energético, né, a gente tem duas principais, que é carboidrato e gordura. Só que carboidrato, nosso corpo já fabrica tudo. A gente não existe deficiência de carboidratos. Se a gente reduzisse o consumo a zero, não haveria absolutamente nenhum problema. Eita, caiu lá. Nenhum problema. Mas Relaxa, tá tudo certo. ácidos graxos não existem nos essenciais. A gente precisa comer ácidos graxos. A gordura é natural dos alimentos, né? Então, a carne com a gordura e até alguns vegetais como abacate, coco, castanhas, que tem um pouco mais de gordura do ponto de vista vegetal, também vão ser algumas fontes de energia, né, doutor? O ponto é, deficiência metabólica, o indivíduo, quando segue uma dieta equilibrada, acaba atrofiando a capacidade natural de usar a gordura corporal para energia, porque come muito carboidrato, muita glicose, muita insulina, e acaba diminuindo sua capacidade de usar a gordura. Quando você limpa a alimentação, vai para o básico, para o simples, diminui carboidratos, aumenta a densidade nutricional, come mais proteínas, mais saciedade, melhor eficiência metabólica e eficiência energética, né? É isso mesmo. E André, você vê que interessante. O corpo realmente, quando se vê diante de uma abundância de carboidrato, ele vai ter uma preferência por aquilo, por ser mais fácil, e porque em condições naturais não era o que a gente encontrava. Então eu ouso dizer também, uma outra coisa que eu uso muito quando estou em aula e mentoria com o pessoal, eu falo o seguinte, gente, nós não temos sistema de contingência para excesso de carboidrato, porque nós não éramos expostos à situação de excesso de carboidrato. Então, se a gente não tem sistema de contingência, o que acontece? Com o pessoal brincando, você vai comer pão, você come igual um cavalo. Você vai comer até entortar para trás. Por quê? Porque aquilo é como se aquilo, licença poética de novo, é como se aquilo não sinalizasse para você que você comeu. E a gente percebe isso muito na prática, né? Então, de fato, o que sinaliza para você, olha, você comeu proteínas e gorduras, especialmente as de origem animal. Alguns produtos de origem vegetal encaixam bem, como você bem colocou, o abacate, e aí as oleaginosas e até o coco. Mas se a gente tivesse que escolher entre os de origem animal e de origem vegetal, não tem nem o que pensar, né? E assim, pessoal, antes que alguém pergunte sobre fibras, fibras não são essenciais, tá? Elas podem ser úteis em situações específicas, sim. Eu não estou dizendo que consumir fibras não possa trazer benefício, tá? Só que eu considero isso mais recurso terapêutico do que necessidade nutricional. Então é importante a gente fazer distinção aqui, pessoal. É igual o uso de probióticos. O uso de probióticos é recurso terapêutico. As pessoas às vezes pensam, André, que usar probióticos é recolonizar o intestino. Falo, gente, não é. Tá? A quantidade de micro-organismos que tem no seu intestino é tão milhões de vezes maior do que o que você vai conseguir botar no probiótico que não tem nem como você pensar nisso. Na verdade, quando você usa um probiótico, você gera um tipo de reações no seu intestino que vai gerar, e no seu organismo, que vai gerar outras consequências benéficas, como se você estivesse usando um fármaco. Certo? Então, é isso. A gente precisa fazer essas distinções, né, André? Para as coisas irem sendo compreendidas, porque senão dá um bocado de confusão e daqui a pouco o pessoal chega com os porretes e umas tochas querendo matar a gente e tacar fogo. Então quer dizer que o colega lá, o Kellogg's, que criou lá o cereal matinal baseado em grãos e cereais, não foi muito inteligente não, né? Rapaz, ele deve ter sido muito inteligente para ele, né? Para ele, do ponto de vista comercial, né? Não, você parava para pensar, um dos cinco nomes que mandam na alimentação do mundo são eles, né? Então isso é bem complicado. Mas do ponto de vista nutricional, saciedade, cara, cereal matinal enriquecida com vitaminas e minerais, pelo amor de Deus. André, botar as pessoas para comer ração de engorda de porco achando que estão comendo comida. E para mim isso, inclusive, de uma certa maneira é ofensivo, né? Porque muitos povos veem dessa forma. Você vê, tem muitos lugares que você vai falar em comer milho, comer aveia, o pessoal, não, isso é comida do porco, tal. E eles estão certos, não estão errados, sabe? Na verdade, é aquela história. Eu acredito muito na capacidade humana de transformar as coisas.
Então, acredito, André, que a gente chegue algum dia no futuro, se a gente não se explodir antes, que a gente já chega algum dia no futuro numa situação onde a gente consiga gerar o alimento perfeito. Acredito. Eu acho que o ser humano ele é fantástico. Eu só acredito que a gente está muito longe disso, mas muito, muito longe disso. Então, como a gente está muito longe, a gente ainda precisa usar o recurso do que a gente consiga entender como melhor, justamente pela ignorância, sabe? Então, considerando o nosso grau de ignorância, o nosso grau de saber, melhor voltar para o projeto original. Porque é aquela coisa, como é que eu vou saber qual é o melhor combustível para o seu carro se eu não entendo como funciona o motor, se eu não entendo como funcionam os mecanismos todos envolvidos ali dentro? Eu não vou conseguir fazer essa escolha. Eu vou, no máximo, conseguir comparar resultados entre vários usos e ter uma ideia de qual me pareça melhor sob algum critério que eu estabeleci para fazer aquela análise. Mas, em termos absolutos, eu só vou conseguir entender o que é melhor na hora que eu entender como tudo funciona. E volto a dizer, pessoal, nós estamos muito, muito distantes disso. Temos que andar muito ainda. Nem eu, nem o André, nem ninguém que está assistindo esse vídeo vai, quem está assistindo agora, né, quando a gente está passando, vai conseguir ver isso. Se por acaso esse vídeo rodar daqui a 200 anos alguém assistindo, talvez dê risada da minha cara. Mas aí, o seu mané pateta do futuro, você está rindo da minha cara agora? Deixa de ser descarado, porque isso não vale, eu estou no passado. Tá no passado, inclusive, agora há pouco estão tentando inventar uma carne que é a base de soja e vegetais, achando que é uma boa, mas enfim. Doutor, porque a ideia não é essa, André. A gente precisaria fazer uma coisa chamada engenharia biológica no nível muito profundo. A gente precisaria conseguir fazer uma engenharia molecular, porque a ideia hoje de fazer esses produtos é assim: vamos combinar coisas que a gente conhece para conseguir alcançar tal parâmetro. Aí os parâmetros em geral são o quê? Teor proteico e sabor. Eu falo, porra, aí também é sacanagem. Até cocô, se você botar aí, talvez você consiga fazer. Então, peraí, a ideia não é essa. O que eu falo é o seguinte: quando a gente alcance, talvez no futuro, com fé em Deus, uma capacidade de engenharia molecular suficiente para conseguir desenhar isso de forma ideal. Ah, Adolfo, isso é o tópico. É o tópico mesmo. Aqui, ó, estamos aqui fazendo um exercício intelectual de utopia, né? Tudo bem. Mas assim, não acredito de outra forma. Entendeu? Então, das maneiras como se faz hoje, eu particularmente, eu nem olho. Eu nem olho. Tá? Eu vejo a notícia, eu até pulo, porque só faz me irritar e não dá graça. O doutor Adolfo falou de um ponto que é interessante sobre fibras. Cara, para uma certa população, fibra, eles levantam a bandeira e é uma religião. Ai de você se falar mal. E assim como fibras, também aveia, né, doutor? Eu queria saber a tua opinião sobre aveia e cereais. Aveia e cereais, cara, vamos lá. Se a gente pensar nos cereais, todos são grãos com a fração proteica que tem prolaminas ali dentro, que são ruins para a gente. O pessoal fala muito do glúten, né? O glúten, pessoal, o que tem de ruim no glúten são as gliadinas. São proteínas desse tipo que eu falei. Na aveia, você tem uma composição proteica que eu poderia chamar de aveia de glúten da aveia. No milho eu também tenho, na cevada eu também tenho, que são compostos, complexos proteicos, porque na verdade o glúten não é uma coisa, o glúten é um conjunto de coisas, né? E todos esses cereais, eles têm esses tipos de proteínas que são ruins para nós. Então, assim, talvez eu pudesse classificar, André, pensando em concentração, que o menos ruim seja o arroz, o segundo menos ruim seja o milho. E talvez para a concentração ser muito baixa, eu possa até considerar que o impacto não seja importante. Mas quando eu falo em trigo, aveia, cevada e centeio, puta merda, irmão, sai de baixo. É só arrebentação. E aí vem sempre aquelas ideias, né? Não, mas olha, ela carrega os excessos de colesterol. Aí eu pergunto, e quem disse que isso é bom? Aí já é outra discussão, André, é outra live. Ou então, mas ali tem fibras positivas para a microbiota. Eu falo, eu sei, tem. Eu tenho como prescrever aquilo, você faz um sachêzinho na farmácia de manipulação e toma. Vai valer mais a pena, porque você só vai ter a parte boa. Porque tem as beta-glucanas que são boas para a imunidade. É verdade, são excelentes. Então, vamos lá, a gente tem isso em produto pronto. Né? É o que eu falo, a capacidade humana de transformar as coisas. Então,
Então, se eu tenho necessidade de usar esse implemento para um benefício específico, pronto, vamos lá. O ser humano tem essa capacidade, ele pegou, transformou aquilo num produto e você pode consumir esse produto. Isso não é ruim. Vale mais a pena do que você usar o produto in natura, onde você vai ter uma série de outras coisas ruins associadas e onde eu também não te garanto quanto você vai aproveitar daquilo de fato. Então, é tudo isso envolvido, cara. Tudo isso envolvido. Perfeito. A aveia tem algumas substâncias que podem fazer bem? Pode, mas a quantidade de malefício é muito maior do que os pequenos benefícios. E só a título de curiosidade, 78% da aveia produzida no planeta é para ração, para engordar gado. Tá? Os outros 22% que sobra é para cosmético e outra parte é para quem se aventurar ali em consumir. Tá? Então, boa parte é para engordar gado. Doutor, a gente está na reta final, eu só queria trazer alguns pontos para saber a tua opinião. Existem ainda muita polêmica a respeito de gordura. Por exemplo, na sua opinião, manteiga ou margarina? Manteiga, não tem nem o que pensar. Agora tá essa estupidez, né? O pessoal fazendo as comparações, que, meu Deus, quando eu vejo as comparações, eu falo, sério? Porque eu tenho vontade, às vezes, André, de perguntar, vem cá, você tá de sacanagem? Porque não é possível. Né? Então, assim, não, porque a margarina antiga ela era ruim, mas a atual ela é boa, porque ela não tem gorduras saturadas. Eu pergunto, vem cá, quem disse que gordura saturada faz mal? Porque isso é outra estupidez. Exato. Porque o pessoal confunde, pessoal, uma gordura que é naturalmente saturada de uma gordura insaturada que saturou por uma manipulação. Isso é ruim, quase sempre. Agora, a gordura naturalmente saturada, ela não tem nada de mal. E só uma coisa, André, que eu acho engraçado, o pessoal em geral não sabe disso, a carne, a gordura da carne de gado, por exemplo, 42% dela é insaturada. O pessoal fala que a gordura animal é saturada. Eu falo, quase metade dela é insaturada, então que bobagem é essa? Então, assim, esses conceitos estanques, pessoal, e mal interpretados, eles acabam atrapalhando, mas por isso eu te digo, manteiga, sem dúvida alguma. Perfeito. Banha de porco ou óleo de soja? Não é de porco, é de porco. Óleo de soja não está nem no radar, cara. Talvez para lubrificar uma junta de caminhão, sei lá, uma engrenagem. Fora isso, usar igual óleo Singer que minha avó usava para lubrificar a máquina de costura. Fora isso, não tem utilidade. Peraí, aqui. Sobre ovos, doutor, sua opinião. Vez ou outra me pergunta se pode comer mais de 2 ovos por dia. Olha, ovos, eu sempre falo assim, né? Uma vez eu ouvi, acho que foi o Souto que falou uma vez que o limite dos ovos é a náusea, né? Quando começar a dar vontade de vomitar, você para. Né? E o Marcelo Cardoso, ele fala assim que você deve comer tanta proteína quanto você puder e mais 6 ovos. Então, não tem limite. Agora, ovos tem uma coisa, André, uma coisa importante, a gente não pode deixar de pontuar. Muitas pessoas têm algum grau de intolerância a clara ou a gema aos dois. Então, convém observar e perceber, pessoal, que ninguém vai te dar mais informação sobre sua saúde do que você mesmo. Então, se a pessoa, olha, toda vez que eu como ovo, eu tenho muitos gases, eu sinto aquilo um pouco indigesto. Talvez não seja para você. E isso não é nenhum problema. Tá? Talvez você não tenha essa alternativa, ou talvez você precise usar de um outro tipo de animal, né? Mas, assim, a rigor, considerando a condição adequada, ovos, não vejo motivo para ninguém deixar de comê-los, muito pelo contrário. Tem muitos motivos para que os coma. Proteínas, doutor, não sobrecarrega rins, não é perigoso comer muitos ovos, comer muita carne? Cara, isso é tão engraçado, né, André? Porque eu falo, gente, olha só, um rim com problema, ele deixa passar proteína. E aí você tem a proteinúria. E aí isso vai ser interpretado como a proteína fez mal ao rim. Eu fico, Sabe aquele meme da Renata Sorrah passando aquelas contas? Porque isso não faz o menor sentido. Principalmente porque, em geral, o que acontece? Você reduz proteína na alimentação desse paciente, ele aumenta carboidrato fatalmente, aumenta a presença de glicose na sua corrente sanguínea, que vai destruir a sua microvasculatura, que é justamente o que é o rim. O rim é um órgão que funciona pela sua microvasculatura. Então, assim, não faz sentido. O que eu gosto de dizer é o seguinte, pessoal, para cada problema, nós vamos precisar avaliar uma série de detalhes. E pode haver problemas renais, sim,
doenças renais, onde eu vou precisar restringir o consumo de proteína. Ó, perfeito. Mas não quer dizer que a proteína fez mal ao rim. Então, a questão aí, né, André, é que às vezes o pessoal... gente, quando eu falo pessoal, estou falando dos profissionais de saúde, tá? Não estou falando de vocês que estão assistindo que não sejam profissionais, não. Os que forem profissionais, se a carapuça servir, começa a pensar. O pessoal às vezes faz umas analogias muito diretas, sabe? E isso é perigoso. Então, pensem sempre, quando a ideia parecer muito óbvia, pensa um pouquinho de novo, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, porque muitas vezes não é, né? Muitas vezes não é. Então, eu diria, André, que proteína e rim é uma questão que, para doenças específicas, a gente tem que ter algum tipo de restrição. Claro. E o que é curioso, doutor, só também trazendo para enriquecer, tem estudos com pacientes renais com lesão renal que, ao aumentar o consumo de proteína, mas diminuir carboidratos, tiveram melhora na saúde renal. Tá? E faz sentido. Faz sentido. Vamos pensar, o reparo dos tecidos vai depender de proteínas. Vai depender de aminoácidos, melhor dizendo, que vão vir na alimentação através das proteínas. Então, se eu preciso reparar tecidos, eu preciso ter essa fonte, né? Então, só por esse motivo, talvez já justificasse em parte, né? Pelo menos. Outra coisa importante, o rim se beneficia demais da glutamina, né? Beneficia muito da glutamina como fonte de energia mesmo, tá? Então, na verdade, tem muitos motivos, viu, André, para a gente pensar que essa relação não seja direta. Fora o fato de a gente saber disso, né? Porque a gente vê isso o tempo todo. Então, contra fatos não há argumentos, né? E em linhas gerais, pacientes renais, eles estão bem distantes do que é comida de verdade, né? Na base da alimentação, geralmente tem carboidratos refinados em excesso. E quando a gente fala no simples, que funciona muito melhor, para qualquer indivíduo, em linhas gerais, cara, vai para o mais simples, que em muitos casos pode ajudar muito. Na verdade, eu acho que vai ajudar muito. Mas a questão, trazendo a questão do doutor Adolfo, a individualidade vai importar. Você precisa entender o acervo de alimentos e trazer o que mais se adequa na sua rotina, nos seus gostos, né? Exato. Vamos entender coisas simples, né, André? Vou comer quando? Quando eu sentir fome. E se eu não sentir fome? Se eu não sentir fome, eu não como. Né? Mas vai ficar sem comer? Vai. Nosso organismo é feito para ficar sem comer, inclusive vários dias. Né? Ele aguenta com tranquilidade. Eu não vou nem chamar de aguenta, André, porque aguenta fica parecendo que está tendo algum tipo de agressão. Não, não. Ele leva numa boa, por um tempo grande. Né? Então, é simples, pessoal. É bem como o André colocou o tema, né? O simples é o que funciona. Eu já fiz uma live com a Aline sobre esse assunto também. A gente sempre mostra essas coisas. E o interessante é observar o seguinte. A gente fala de algumas coisas, pessoal, que parecem muito óbvias, né? Mas observem que muitas vezes os mais óbvios são aquelas coisas que a gente não faz. Então, tá aí um elemento para reflexão, né? Pensar, poxa, esses dois caras esquisitos estão falando coisas óbvias. Qualquer idiota sabe disso. Eu falo, e você faz? Né? Porque é complicado. Eu que estou aqui falando com vocês não estou fazendo tudo adequadamente. Então isso é um desafio, tá? Talvez seja o grande desafio, né, André? Conseguir lançar uma fundação adequada. Então talvez o grande desafio seja esse, fazer o trabalho da base da pirâmide. Doutor, para a gente encerrar, é algo tão simples, tão natural, mas que gera muita confusão, e era justamente essa pergunta que eu te fazia, e você já trouxe o tema que era sentir fome, coma, mas existe uma frequência ideal para fazer refeições numa jornada de 24 horas, num dia? André, se existe, eu não sei. Sabe? Se existe, eu não sei. Porque aí entra o seguinte, eu já li muitos trabalhos sobre esse tema, divergentes de 1000 maneiras. Mas por que eles são divergentes? Porque, em geral, os parâmetros de análise são diferentes. Então, a gente teria que estabelecer, por exemplo, sob qual aspecto, né? Que parâmetro nós estamos avaliando? Eu vou ter uma frequência alimentar XYZ, mas para medir o quê? Né? Então, essa coisa dos parâmetros de análise, cara, você sabe que eu trabalho muito com exames laboratoriais, né? Eu tenho um curso sobre isso e tal. É complicado pra caramba, porque vai depender muito do que eu estou buscando. É como peso, André. Eu falo sempre para todo mundo, gente, peso não serve para nada numa análise. Porque o André, maratonista,
ele tem que ter um peso. Mas o mesmo André, fisiculturista, peso pesado, ele vai ter que ter 40 quilos a mais. E aí eu te pergunto, qual é o André correto? Os dois são corretos. Só que cada um a sua maneira, a sua função. Isso volta à questão da individualidade, né? E traz também para esse ponto que você perguntou. Cada um desses dois Andrés, por exemplo, vai ter frequências alimentares diferentes. Por causa dos objetivos e metas que ele tem, do que ele quer proporcionar ao organismo. Os marcadores sanguíneos desses dois Andrés serão diferentes, apesar de ambos saudáveis. Então, cara, te digo, aí a gente cai, viu, André, num manancial de ignorância nosso, gigante. Gigante, gigante. E que eu espero que algum dia a gente consiga esclarecer muito mais, né? Volto a dizer, não sei, Andrezão, se nós dois vamos ver isso vivo, porque a gente vai viver só uns 120 anos, né? Então, acho que não dá tempo de ver isso. Qual a sua frequência hoje, doutor? Alimentar? Faz quantas refeições por dia? Sim. Cara, olha, em geral, hoje eu faço 2, ou alguns dias eu faço só uma. Muitos dias eu fico fazendo OMAD, né? One meal a day. Por uma questão de que eu me sinto muito melhor quando eu estou trabalhando, quando eu não almoço. Então eu me mantenho hidratado, me mantenho meus sais, né, direitinho, e isso me ajuda a me manter bem, tá? Então, apesar de eu estar fordo agora, do ponto de vista bioquímico está tudo excelente, né? E sinto-me muito bem agora justamente fazendo esse trabalho. Tenho conversado muito com a Juliana Luciano sobre isso, de voltar ao cuidado, né? Porque, pessoal, não tem jeito. O que ferra a gente é a cabeça, tá? Nunca se esqueçam disso. O que ferra a gente, ó, é a cuca. E então, é isso. 1 ou 2 refeições ao dia, em geral, é o padrão. Tá? E é um padrão que eu acho bacana, acho um padrão bom. Perfeito, eu também faço normalmente 2 refeições, às vezes 1, raramente 3, quando eu estou num volume alto de treinos, para ter o aporte adequado de calorias e proteínas, aí eu faço uma refeição a mais, mas naturalmente 2 refeições. E o Adolfo falou num ponto importante, né? A gente já está terminando aqui, mas só para servir como reflexão, ele falou sobre o peso, o André maratonista, se fosse fisiculturista, e a convenção social sobre o corpo ideal muitas vezes é cruel demais, né, com o indivíduo, doutor. O padrão de beleza, principalmente com mulher, por questões culturais, a cobrança, e muitas vezes ela acaba, muitas mulheres e homens também, compensando uma alimentação errada, comendo pouco, passando fome, e aí por conta de padrões de beleza, isso seria um outro tema, tá? Mas quando a gente vai para o simples, cara, come, como o doutor falou, quando tiver fome, até se saciar, com comida de verdade, não se preocupa com quantidade de ovos, e prefira sempre ou a banha ou a manteiga, né, doutor? É isso mesmo, tá? Olha, se seguir essa dica que você deu agora, nessa sequência, já vai garantir assim 80% de sucesso, André. Já tá muito bom. Rapaziada, cara, foi fantástico. Eu espero que tenha atendido aí bem. Se deixasse aqui, eu acho que ia passar de 2 horas de bate-papo. O doutor Adolfo é bom de conversa, bom, traz bom conteúdo. Adolfo, muito obrigado, tá? Por ter aceitado o convite. Ô, irmão. Cara, eu te agradeço. Apenas a porta abriu, cara. A gente voltará em breve aqui. Eu só agradeço a vocês que assistiram a gente aqui no Instagram, agradeço a vocês que assistiram aqui no YouTube, tá? Agradeço a você, André, pela oportunidade. A gente tinha que fazer alguma coisa junto assim, alguma hora, irmão. Isso é fundamental, tem que acontecer e vamos fazer mais outras vezes, tá? Obrigado de coração. Foi muito bom, a conversa muito boa. Vai ficar gravado, né, Andrezão? Vai ficar gravado no Instagram, vai ficar gravado no YouTube. E aí, para que todo mundo possa assistir, eu peço a vocês, pessoal, que prestigiem aí mais um pouquinho o nosso trabalho, divulgando para quem vocês conhecem, não é não, André? Então, que puder aí, divulga para quem vocês conhecem. Quem é seguidor meu, segue o André também. Vai aqui no canal do YouTube dele, no Atletas Low Carb. Quem também não se inscreveu no meu ainda, Medicina de Atitude, se inscreve lá, tá bom? E vamos adiante levando aí essa informação, essas palavras para ajudar cada vez mais gente. E segunda-feira sai o podcast, tá? Segunda-feira sai o podcast e vamos propagando boa informação. Doutor Adolfo, um abração, obrigado. Rapaziada, beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima. Tchau. Um abraço.